aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Como de costume, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia de fortes emoções e, obviamente, vamos falar do caso de maior repercussão do momento. O Assef, Cid pai, Cid filho. Tenho certeza que vocês já viram várias coisas, a imprensa só faz falar nisso, tá todo mundo comentando. E, obviamente, que eu não vim falar mais do mesmo. Vamos tentar, né, olhar um pouco de fora da caixinha e eu quero trazer para vocês algumas ponderações, algumas percepções que eu agrupei ao longo do dia de ontem sobre o caso, sobre o comportamento de algumas peças nesse tabuleiro político, que eu acho que são relevantes e eu quero aqui compartilhar com vocês. Depois, quero falar sobre o Dilma, que por mais que a imprensa, a Globo ontem, né, tava aparecendo um cara carnaval. Você via a felicidade no sorriso de cada um dos jornalistas. Mas enfim, além disso, e a conexão do primeiro pro segundo tema. O primeiro tema vai ser mais da metade do vídeo. Tem muita coisa pra gente comentar. E aí tem uma postagem que chamou minha atenção ontem de uma jornalista, mostrando o estado das coisas no Brasil, como se tudo se resumisse a Bolsonaro e como as pessoas estão anestesiadas. E ela levanta alguns questionamentos, faz algumas ponderações sobre alguns problemas ao redor do Lula. Tem mais um caso aí de um ministro e uso de jetinho da FAB, um cara que nem se tornou ministro ainda, é uma história de empresa fantasma. Mais informações sobre a turma do MST, que o governo trabalhou, né, com muita força de vontade para acabar com a CPI ao longo desta semana. Temos informações sobre a CPMI do dia 8, mais algumas besteirinhas. E esse segundo tema, segundo e terceiro, que se conecta mais uma vez com o primeiro, porque um dia de ontem também tivemos uma notícia que envolve um policial federal, uma notícia que eu acho que é relativamente bem triste o que está acontecendo, e a gente fica assim se questionando, rapaz, e o questionamento ainda é maior quando você vê as informações que o Estadão trouxe, de algumas motivações por detrás da determinada ação, e eu quero comentar com vocês. Espero que dê tempo também de falar algumas coisas ligadas à economia do Brasil. Depois espero que dê tempo de falar sobre política eleitoral partidária, essas movimentações de tudo que está rolando. E se der tempo no fim, temos mais algumas notícias do Brasil que der errado, né? O Brasil da picanha, e vamos começar. Primeira coisa aqui que chamou minha atenção, e talvez aí algumas pessoas já tenham levantado a bola, é a Polícia Federal, ela sempre nomeia, né, as operações, né, procura aí diversos nomes que tenham a ver com o ocorrido. E eles nomearam a operação de ontem Lucas 12:2. É um versículo da Bíblia. E nesse caso eu acho, assim, um tanto quanto, não, a palavra não acho engraçada, mas vendo contra quem é a operação, no caso, contra Bolsonaro. No presente momento temos um governo de esquerda, temos algumas pessoas claramente mais à esquerda, principalmente ligadas ao setor de segurança pública. E quando você vê assim utilizar, sabe, uma questão dessa, você tentar utilizar meio que a Bíblia, utilizar uma coisa do cristianismo para fazer uma operação, eu acho que não é de bom tom. Porque se você utilizasse qualquer outra religião, eu acho que a turma não ia achar muito bacana. Eu acho que você tem que separar as coisas. Ontem, inclusive, o ministro da Justiça e Segurança Pública resolveu também se utilizar de questões religiosas, né, em seus tweets para descrever o estado das coisas no Brasil. Algumas pessoas no Brasil entenderam, né, algumas pessoas mais à direita, como se fosse uma espécie de zombaria utilizando a religião, o que eu acho que nunca é de bom tom. Isso acaba por gerar mais e mais confusão. Mas é isso, né? Não deixa de chamar a minha atenção. Outra coisa que já ia acontecer, só vale a pena aqui registrar, a Globo ontem foi a loucura. Nossa, eu acho que a Globo ontem estava mais feliz do que quando o Lula venceu. Não, sério, ontem foi um negócio assim assustador. Parecia que os repórteres tinham tomado sabe, parecia que era um mix. Que o repórter tinha tomado 3 cafés, 5 Red Bull e um calmante. Que eles tentavam se controlar tremendo, sabe, de alegria. Você fica, calma, rapaz, calma, se controla aí, cidadão. Controla, tá de boa. E aí, obviamente, o Jornal Nacional, que pouco comenta sobre diversas coisas que acontecem ao longo, assim, aos arredores do governo, né, de seus amigos, algumas confusões. Ontem não tinha como ser diferente, né? Eles dedicaram grande parte do programa para mostrar o ocorrido. A chamada, em determinado momento, eles colocam assim, sabe, uma visão de um helicóptero da casa, que eu falei assim,
Essa casa, assim, olhando de cima, isso é pra quê mesmo? Qual a relevância disso? Sabe, é aquela tomada como se fosse um negócio criminoso, sabe? Um negócio assim pesado. E, enfim. Aí eu quero mostrar aqui só pra vocês a chamada do Jornal Nacional que fala assim, ó. Você vai ter os detalhes da operação deflagrada pela Polícia Federal, que investiga, olha só, a suspeita de uma organização criminosa criada no entorno do então presidente Jair Bolsonaro para desviar bens de alto valor destinados ao acervo público. Meu Deus do céu. Depois quando eu falo assim, né, organização criminosa, você fala, meu, o que é que tá acontecendo nesse país? Você olha pro que está sendo relatado e você olha as palavras que estão sendo utilizadas para descrever, você fala, bicho, engraçado, viu? Quando é a turminha do amor, a turminha da picanha, a gente viu aí a operação da polícia, né? Após um policial perder a vida, como a imprensa tratou os manos, e você se questiona, né? Pô, quando é um lado, sim, é suspeito, é isso, é aquilo outro, do outro, na organização criminosa. Com certeza, ao longo do programa, ter falado, né? Aorcrim, é um nome assim que vai passar um peso ao falar, mas tudo bem, tudo bem. Esse caso aqui eu fiquei até pensando de colocar no vídeo. Eu pensei em colocar no fim do tema, mas no meio do percurso não faz muito sentido. E essa daqui é uma das coisas que começou a chamar a minha atenção diante, sabe, do desenrolar do dia de ontem. E eu fiz questão de trazer aqui a Globo, em diversos momentos, em diversos veículos, né? A Globo. Vejam só que engraçado. E vocês têm que se atentar ao horário. 9h55 da manhã. Eu nem vou dar play nas falas da Daniela Lima. Olha o horário. 9h55 da manhã o tweet, né? O programa, na verdade, aqui é 9h45. Nesse horário, a Daniela Lima fala o seguinte. O atual advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, operacionalizou, junto a Mauro Cid, a recompra de um Rolex. Já colocou o Van Garten como um grande culpado. Aí eu pergunto para vocês, né? Não, calma. Com medo do TCU determinar a imediata devolução. Queria saber onde ela tirou essa palavra, medo. Os dois escalaram Frederico Wassef, ex-advogado de Bolsonaro, para fazer o trabalho. Então ela coloca o Fábio Van Garten no centro de toda essa confusão. Quando eu vi isso, eu ainda vi isso antes de dormir ontem, eu fiquei assim pensando, rapaz, se o Fábio Van Garten operacionalizou tudo isso, por que não teve busca e apreensão contra ele? Foi um questionamento que eu comecei a me fazer, né? Falei, tá, beleza. Eu fiquei isso na minha cabeça, fui dormir, acordei, e ao longo do dia eu comecei a ler, né? Juntando material para fazer o vídeo. 9h45 da manhã, Daniela Lima falou isso, grava o horário. Aí, algumas matérias saíram sobre esse caso ao longo do dia de ontem. A gente vai voltar a falar da Globo, mas fiz questão de trazer uma da Veja que fala assim, ó. Van Garten diz que conversou com Cid sobre entrega voluntária de joias. Na mensagem, Cid informa Van Garten sobre a então eminente cassação de decisão do ministro Augusto Nardi do TCU, que determinava a devolução das joias recebidas por Bolsonaro como presente oficial do governo da Arábia Saudita ao Estado brasileiro. Van Garten responde então que deveriam se antecipar. Quando disse que se devia antecipar a entrega dos objetos, estou me referindo a uma remessa antecipada à corte, antes de um pedido formal do TCU, que, aliás, acabou ocorrendo. Reitero, sugeri antecipar e entregar ao tribunal, escreveu Van Garten no Twitter. A Veja, inclusive, poderia ter trazido mais informações, mas a Veja não quis. E eu acho que são informações relevantes, porque existe uma data e existe um documento. Mas guarda isso, né? Você vê que aqui não está falando de operacionalização, aqui não está falando, né, que eles escalaram o Frederico Wassef, 9h45 da manhã. Aí vejam só, 11h53 da tarde. Passou um tempinho. Burro demais. Contaminado. Diz assessor sobre advogado de Bolsonaro que trouxe a joia dos Estados Unidos. Aí a Globo, a mesma Globo, traz a troca de mensagens. Na conversa, Mauro Cid diz:
Parece que vão caçar a decisão do Augusto Nardi, SIC. Fecha aspas. Fábio Van Garten responde, abre aspas, vão mesmo. Por isso, era muito melhor a gente se antecipar. Em seguida, demonstrando contrariedade, mas o gênio do Câmara, mais Fred, contaminam tudo. Se referindo possivelmente aos assessores Marcelo Câmara e o advogado Frederico Wassef. Na conversa, Cid diz... Cid então diz, também acho. Me disseram que você iria. Já Van Garten responde, era de longe o mais acertado. O ex-ajudante de ordens, então, apesar de saber que o Wassef já estava nos Estados Unidos para trazer as joias, disse, mas Crivellati falou que você viria. Liga para o PR, se referindo a Bolsonaro. Peraí. O Cid sabia que o Wassef já estava nos Estados Unidos. E aí manda o Fábio ligar, etc e tudo mais. É como se ele tivesse, né, fala assim, não, vai lá, resolve isso daí, etc e tudo mais. E ele não conta para o Fábio que o Wassef já está lá. Mas segundo a Daniela Lima, foi o Cid com o Van Garten que operacionalizaram e escalaram o Wassef. Essa fala aqui já deixa a versão da Daniela meio esquisita. Van Garten escreve, burro demais, contaminado, e Cid insiste, fala direto com o presidente. Em nota, Van Garten afirmou que quando afirmou que era necessário antecipar a entrega dos objetos, está se referindo a uma remessa antecipada à corte antes de um pedido formal do TCU, que, aliás, acabou ocorrendo. Reitero, sugeri antecipar a entrega ao tribunal. Só isso. Qualquer outra interpretação está eivada de má vontade ou de uma frustrada tentativa de envolver meu nome em ações que desconhecia. Tá. Aí você vai entender por que eu achei tudo muito estranho. 2h11 da tarde. A mesma Daniela Lima, que afirmou com todas as letras que o Fábio Van Garten operacionalizou, depois escalou o Wassef. Van Garten desconhecia a venda ou a recompra de joia desenhada de Bolsonaro. Eu acho que, no mínimo, ela deve ter falado alguma coisa, meio que se arrependeu, viu que é mais ou menos assim, até porque a nota do Globo já dá a entender outra coisa. A matéria da Veja também. E eu... acho que não foi bem isso, né? Flagrado em diálogo com Cid sobre bens, advogado criticou presença tóxica de Wassef. Nos diálogos, assim, gente, qual o sentido que tem? Se o cara tá criticando o Wassef, se o cara vê o Wassef como um maluco da cabeça, qual a lógica dele escalar, junto com o Cid, o Wassef, uma missão, sabe, secreta, o 007 brasileiro? Não faz nenhum sentido. Então, assim, eu tô vendo esse caso todo. Ontem foi, assim, uma chuva de acusações. E uma das primeiras que apareceu, eu falei, pô, peraí. Começa numa acusação e a mesma pessoa que começa a acusação muda o discurso em tão poucas horas. O próprio Globo solta outra matéria, aparece mensagens que ainda torna a situação um pouco mais, assim, complicada, diferente. Beleza. Mas aguarda que tem mais. Aí, só aqui falando do Van Garten, ontem, 9h20 da noite, postou aqui uma nota. Diversas pessoas postaram. Flávio Bolsonaro postou. O Gilson, que era ministro do Turismo, ex-ministro do Turismo Bolsonaro, também postou. Que tá ali, ó, São Paulo, no dia de agosto, sobre os fatos ventilados na data de hoje nos veículos de imprensa nacional, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, voluntariamente, sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao TCU, ainda em meados de março, olha a data, em março, requerendo o depósito dos itens naquela corte até final decisão sobre seu tratamento, que de fato foi feito. O presidente reitera que jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário sua movimentação bancária. Aí o Van Garten diz, comunicado sobre os fatos ocorridos no dia de hoje, a defesa do presidente Jair Bolsonaro informa. Determinou a defesa que apresente todas as informações bancárias e fiscais às autoridades competentes. Todas as movimentações bancárias estão lastreadas nos seus rendimentos pessoais, todos declarados à Receita Federal, não teme absolutamente nada, não é irregularidades. E aí estão falando, desde março, tinha avisado que ia retornar e tudo mais. Mas a gente deve acreditar ou não deve acreditar? Não, a defesa peticionou. Peticionou, não peticionou, é verdade, não é? Fábio Van Garten apresentou esse documento aqui. Para que não pare dúvidas,
ou se façam interpretações equivocadas, esclareço que no diálogo que mantive com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, reportado pela Polícia Federal e divulgado pela imprensa, me refiro à entrega voluntária das joias ao Tribunal de Contas da União. Quando disse que se devia antecipar a entrega dos objetos, estou me referindo a uma remessa antecipada à Corte antes de um pedido formal do TCU, que, aliás, acabou ocorrendo. Reitero, sugeri antecipar a entrega ao tribunal, só isso. A petição apresentada pela defesa de Bolsonaro retrata exatamente isso na data 13 de março, 2 dias antes do diálogo. Antes mesmo do diálogo, que em tese foi no dia 15 de março, aquele diálogo ele falando, ó, melhor se antecipar, vamos devolver, antes mesmo que o TCU peça, devolve, etc, para não ter problema, porque né, a imprensa estava começando a noticiar, e a joia, não, vamos devolver então, desde agora, devolve aí, fica de boa, espera. 2 dias antes do diálogo, eles dizem que já tinha uma petição, e aí o Vanguard tem que colocar um documento, vamos ter que olhar esse documento, né? O que é que esse documento diz? Tem vários itens. O item 4 já está ali bonitinho, ó. O peticionário comparece de forma espontânea, peticionário é quem está peticionando, no caso, a defesa de Bolsonaro, de forma espontânea, colocando-se desde logo à total disposição deste Tribunal de Contas para atender a quaisquer determinações no interesse do esclarecimento dos fatos aqui colocados, inclusive sua oitiva. Considerando ainda, conforme ventilado nos veículos de imprensa, que teria havido despacho de Vossa Excelência, impondo ao peticionário o ônus do fiel depositário dos bens objeto da presente interpretação até a ulterior decisão desta Corte, vem formalmente requerer, a defesa de Bolsonaro vem formalmente pedir que os referidos bens sejam desde logo depositados no TCU, nele permanecendo até a conclusão do presente feito, determinando-se, para tanto, a designação de data e local para sua apresentação. Vejam só, já está pedindo, queremos devolver. Gente, olha só, se você pede para devolver, parte do pressuposto que você tem na mão. Ainda que realmente tenham tentado vender, etc, tudo mais, você vê que tem algum, assim, que pelo menos a defesa de Bolsonaro, que peticionou isso daqui, assim, tá tentando devolver. Você não vai pedir para devolver, você não tá com ela na mão. Então, se teve alguma confusão, parece que essa confusão foi feita aí pelo lado do Cid. Porque não faz sentido lógico a defesa querer devolver algo que ela já não tem na mão. Segundo o Vanguard, isso aqui foi 2 dias antes do diálogo. O diálogo foi do dia 15. Se isso aqui foi do dia antes, 2 dias antes, tem que ser dia 13. Será que é? A gente vai chegar lá. Registre-se que o requerimento de depósito em juízo volta-se a ab initio, deixar consignado que o peticionário, ou seja, a defesa de Bolsonaro, em momento algum, pretendeu locupetar-se ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. Para além da demonstração de boa-fé, é bem de se ver que, tratando-se de bens de valor, a defesa de Bolsonaro não considera razoável e prudente mantê-los em sua posse na condição de depositário. A gente não quer ficar, quer dar para vocês. É um bem de valor, depois uma coisa acontece. Não, eu não quero ficar guardando até vocês falarem, não, eu quero dar agora. Olha a pressa que a defesa de Bolsonaro tem para devolver. É ilógico. Sabe, eu não consigo entender qual é a lógica. Eu vou falar uma coisa a mais. E aí tem a data. De São Paulo para Brasília, 13 de março de 2023. A defesa, olha só, Bolsonaro, a defesa não vai se mover à revelia de Bolsonaro, né? Bolsonaro tem que concordar. A defesa vai pedir 2 dias antes daquele diálogo com o Cid para devolver assim de imediato. Não, de agora estamos aqui, eu tô peticionando, por favor, deixa eu devolver. Não é ilógico isso? Então, o que fica aparecendo é que se teve alguma confusão, parece que o Cid fez a confusão e talvez não quis contar. Talvez Bolsonaro nem saiba, eu não sei. E esse caso, até o momento, pelo que saiu na imprensa, eu tô vendo uma coisa, eu tô vendo outra.
A imprensa colocou algumas trocas de mensagem, e aqui tem uns pontos interessantes, que são as trocas de mensagem do Cid com o pai, aí fala com a CF, aí o ACF foi ali, aí o ACF foi acolá, e aí em todas essas mensagens eu fiquei perguntando, tá, e Bolsonaro? Não teve troca de... Isso que eu achei uma coisa que ficou na minha cabeça, mas não teve troca de... Até, assim, não é que não teve. Eu fiquei procurando as trocas de mensagem entre Cid e Bolsonaro. Não, pô, não é possível. Porque, olha, outra coisa. Cid é tão, né, Peaky Blinder, frio e calculista, que ele apagou as imagens, mas ficou na lixeira. Ele não tirou da lixeira, nos e-mails, na verdade. Ele mandava mensagem pra ele mesmo no WhatsApp, ficava salvo, etc, tudo mais. Mas não tem as mensagens dele pra Bolsonaro. Então assim, pô, velho, Bolsonaro até pode ser um gênio e apagar todas as mensagens, etc, tudo mais, pipipipi. Mas e as mensagens que o Cid mandou pro Bolsonaro, sabe? Não tem, é assim, o que tá acontecendo? Sabe, tem alguma peça que não tá encaixando. Aí você fala assim, rapaz, que se tivesse realmente, assim, aquela mensagem, ó, Cid falou isso aqui pra Bolsonaro, eu acho que pode ser que nas próximos dias apareça. Olha assim, estávamos guardando o melhor pro fim. Estávamos guardando a cereja do bolo. Mas até então não apareceu. E acho que se tivesse aparecido, ia ser aquela confusão por parte da imprensa. E aí, vendo esse caso do Van Garten, que é o que eu resolvi pegar aqui para começar, vendo que a própria Daniela Lima levanta uma história, ela mesma muda a história, o próprio Globo meio que desmente ela em poucas horas depois, e você vê que o Van Garten, em sua defesa, não tem só o gogó, mas tem um documento que foi peticionado, que não é só ele, né? É que a defesa de Bolsonaro, dia 13 de março, que bate totalmente com a história. Você fala, cara, o que realmente está acontecendo? Qual a participação, até onde vai a participação de um, até onde vai a participação do outro? O que é que realmente se passava na cabeça de fulano, de cicrano, de beltrano? Eu não consigo chegar à conclusão de nada ainda neste momento. Mas que tem uma confusão tem, isso é inegável. Existe uma confusão nesse país. Como falei, eu pensei em pegar esse caso para botar no final, porque ia fazer sentido na hora que falasse da questão de política partidária, etc, tudo mais. Mas vocês entenderam porque eu não botei no final. Quem tem outras coisas para comentar. E aí saiu essa nota ontem. Olha que engraçado. Aqui foi de outro assunto que eu comentei com vocês. Gente, era meio-dia. Ainda era meio-dia de ontem, meio-dia e 16. E já tinha notinha assim, ó. Polícia Federal vê ligação de Van Garten com recompra do Rolex e pré-candidatura em São Paulo sai abalada. Como assim? Que ligação é essa? A nota não fala. A nota tem mais do que esse parágrafo, mas ela não fala que ligação é essa. E vocês realmente acham que se tivesse realmente assim uma ligação, nada, o Fabio não tinha recebido, né, um Uber Black na casa dele logo de manhã cedo? Não sei, né? Tem algumas coisas que pelo menos a lógica não explica. Aí você vai ver a nota. Olha que engraçada essa nota. O PL, ontem, rapaz, mal tinha acontecido. Talvez não tivesse nem dado tempo de entender o que cada um fez. Peraí, o que aconteceu? Olha só, aqui ainda era 12h16. Nem tinha saído a nota do Globo, nem a Daniela Lima tinha refeito, né, os seus comentários lá no G1. Sem nada. Qual a preocupação do PL? No PL, o envolvimento de Van Garten na investigação caiu mal. Lideranças do partido afirmam que agora ele reúne poucas condições de ser o candidato a vice-prefeito em São Paulo na chapa de Ricardo Nunes. Rapaz, Valdemar e Duda Lima, vocês precisam se acalmar, irmão. Já entendemos. Vocês não são ideológicos. Vocês querem a fatia de vocês. Vocês não querem dar espaço pro bolsonarismo dentro do partido. Mas vocês precisam se acalmar. Pô, calma. Tá todo mundo vendo, irmão, o que vocês querem. Beleza, mas isso aqui não vai adiantar muita coisa, não. Para de... Vocês estão se apressando demais. Tá feio. Mas tá ali, ó. O Valdemar quer indicar outro nome para a composição com o atual prefeito. Sabemos disso. Mas espera para mesmo ver o desenrolar da história. Porque depois vocês quebram a cara, né? Como foi o que aconteceu. Apostaram alto e apostaram mal. Aí já que tá falando de prefeitura, só uma notinha rápida e a gente volta para a questão da confusão de ontem. Aliados de Bolsonaro querem secretarias na Prefeitura de São Paulo em troca de apoio à reeleição. É isso que o Valdemar e o Duda Lima não querem deixar acontecer. Que a parte ideológica do partido, a parte ligada a Bolsonaro, ganhe espaço. E o que é que Bolsonaro quer para poder apoiar alguém?
espaço. Ricardo Nunes está trabalhando intensamente para ter o apoio explícito de Bolsonaro. Até onde a vista alcança, a articulação está bem encaminhada, beleza. Mas setores do bolsonarismo querem um compromisso mais firme entre as partes. Como assim? Querem negociar algumas secretarias ainda neste ano em troca de apoio do ex-presidente. Óbvio. Vai apoiar porque só porque o Boulos? Não. Apoiar. É governar junto. Não é só indicar o vice, né? Se controla, Valdemar. Se controla. Mas vamos voltar. Ponderações e coisas que chamaram minha atenção. Eu vi esse comentário aqui do Igor Gadelha. Chamou minha atenção, né? E chamou a dele também. Ele fala assim, ó. Chama atenção o fato da operação de hoje contra o Cid e familiares ter sido incluída no âmbito do inquérito das milícias digitais. O caminho natural por correlação não seria um inquérito que apura as joias sauditas? Há questionamentos, inclusive, se a operação deveria ter sido autorizada pela Suprema Corte Brasileira, uma vez que nenhum dos alvos tem foro privilegiado atualmente. A própria PGR, quando intimada por Moraes, declinou da competência e defendeu o envio do caso para a primeira instância. Chamou a atenção do Igor Gadelha. Chamou a minha. Outra coisa que chamou minha atenção, e aqui quando a gente estiver no terceiro tema, eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Longe de mim, né, julgar qualquer ação do que está sendo feita, né, que é um dos atores envolvidos. Mas, rapaz, fica assim pensando, né? Olha isso aqui. A Polícia Federal está compartilhando todo o teor da investigação com o FBI. Muito provavelmente, Mauro Cid, né, o pai do Cid. Não, são os dois, o Cid, o pai do Cid e Bolsonaro serão investigados também nos Estados Unidos por eventuais crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e uso de conta bancária para ocultação de valores. Eu queria saber onde entra a lavagem, eu que realmente queria saber. Agora, vendo assim a proporção que as coisas estão tomando, é no mínimo intrigante, né? Assim, é uma vontade de fazer a justiça valer. É uma vontade de fazer justiça sem igual. Nossa Senhora. Tá bom. PT não. Polícia Federal Independente. Mas você vê que existe um sentimento no Brasil hoje de fazer a justiça valer de um jeito que você fica se questionando, né? Eu espero que não seja revanche. Só espero. Outra coisa que chamou minha atenção foram algumas notas. Algumas notas com o mesmo teor. Uma delas foi do Caio Junqueira. Prisão de Bolsonaro entra no radar da política. O Bolsonaro vai ser preso. Até esta sexta existia quase um consenso na política que a justiça ia se limitar a impedir Bolsonaro de ser candidato novamente nos próximos 8 anos. Esse consenso foi abalado. O ministro da Suprema Corte e a Polícia Federal realizaram sua ação mais audaciosa do ano contra o ex-presidente, deixando claro que a prisão de Bolsonaro já pode ser considerada uma possibilidade real. Agora, após a operação mais rigorosa da PF contra o ex-presidente, é preciso examinar os cenários políticos e jurídicos que se apresentam. Eu juro para vocês, de coração, eu ainda quero entender, em toda essa confusão que eles estavam relatando ontem, onde entra Bolsonaro na história. Porque fala, não, o Cid fez isso daqui, o Cid pediu pro pai dele para bater uma foto. Não, o pai do Cid bateu uma foto, mandou pro Cid. Aí o Cid foi em tal lugar. Não, aí depois o ACF veio. Aí a imprensa falou de muita coisa, mas quando se referia a Bolsonaro, não, ele é o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o ex-advogado de Bolsonaro. Tá, mas e Bolsonaro mesmo, ele fez o quê? Eu realmente quero saber. Para aí desenrolar dos próximos dias. Quem deve ter uma resposta, com certeza, né? Aí, como eu falei para vocês, várias notas na mesma linha. Miguel Reale Júnior. Essa chamou muito minha atenção porque não é qualquer jurista. O cara que assinou o impeachment da Dilma, é um cara que tem voz, né? Que tem um respaldo no mundo jurídico. E aí o UOL, os seus jornalistas imparciais, chamaram o Miguel Reale Júnior para bater um papo. Há elementos para prisão preventiva de Bolsonaro. Tem que prender. Já tem elementos. Calma, velho. Calma.
Aí chamaram o José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, né? Muito imparcial também, muito parcial. Única saída para Cid é negociar a delação, diz ex-ministro da Justiça. Tá bom. Aí veio essa nota. Essa chamou minha atenção também. Essa nota é da Eliane Cantanhede. Vocês vão entender porque essa chamou minha atenção. A Eliane Cantanhede escreveu o seguinte: Polícia Federal pede quebra de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro em mais um passo para a prisão. Ela meio que já, assim... Ela tá falando isso, né? Eu fico me perguntando... Isso é um achismo dela? Ou a informação de bastidor? E por quê? Porque ela já começa falando assim, conforme o Estadão apurou. Como assim o Estadão? O Estadão não existe. O Estadão é um CNPJ. São as pessoas que trabalham no Estadão que apuraram. O diretor-geral da PF conversou no telefone nesta quinta e sexta com o ministro da Defesa, o Múcio, e com o comandante do Exército, o Thomas Paiva. Os dois acompanham a evolução das investigações e do noticiário e mantêm a posição de sempre, separar as forças de oficiais que cometam erros que devem se defender por conta própria. A decisão judicial será respeitada. Aí eu fiquei assim, né? Apurou. Mas será que essa parte aí, que é mais um passo para a prisão, ela também apurou isso? Eu tentei procurar uma matéria do dia de ontem, do Estadão, que comentasse que o Andrei conversou por telefone com o Múcio e com o Thomas Paiva. Eu não achei. Eu não tô falando que não existe, eu tô falando que eu não achei. Então isso ficou me passando a impressão que não foi o Estadão que apurou, mas a própria Eliane Cantanhede, com suas fontes sensacionais, que chegou a esta conclusão. E aí eu lembrei de uma coisa que ocorreu no mês de junho, que foi isso daqui, ó, vídeo. Lula invade ao vivo da Globo News para corrigir Jorge Pontual. Aí falava, né? Jorge Pontual deu a entender que o projeto fizesse parte do programa Minha Casa Minha Vida, encabeçado pelo governo federal, abre aspas. Eu tenho nome para esse projeto infeliz, Minha Casa Não é Vida, disparou o jornalista. Instante depois, porém, a jornalista Eliane Cantanhede pediu a palavra para informar que recebeu um recado de Lula. Então eu fui me perguntando, quem foi que apurou? E essa apuração, aquela parte ali, né, mais o passo para a prisão, ela apurou com quem? Foi ela? Foi o Estadão? Ou isso daí só da cabeça dela, né? Porque ela deixou a vontade de transparecer. Chama minha atenção. Fica assim, né? Meio sem entender. Meio sem entender. Aí na época ela tweetou, né? Sabe quem está vendo em pauta da Globo News? O Lula. Sabe quem mais está vendo? O Pacheco. A turma do console. Muito imparcial. Muito imparcial. Então, assim, toda a cobertura está sendo muito imparcial do caso. Muito imparcial, muito parcial. E com toda a imparcialidade, né? Eliane Cantanhede traz mais apuração exclusiva. Dessa vez não foi o Estadão, né? Dessa vez foi ela mesma. Então você fica se questionando, né? A forma como a coisa está sendo vinculada, as informações por onde estão vindo. E aí, por exemplo, eu me questiono o seguinte: será que os jornalistas, eles tiveram acesso aos autos? Eles leram, entenderam, falaram, pô, entendi. O que está no papel é isso. Ou será que tá vindo, né, aquele quase briefing? Ó, conta a história desta forma. Eu fico me questionando ainda mais porque você vê a Daniela Lima, ela começa de um jeito, depois fala de outro. Você vê, o cara tá meio confuso. Esse caso tá meio confuso. Beleza, né? As investigações do Bolsonaro, as provas são tão contundentes, tá? No momento, a Polícia Federal chegou a pensar em prender o Acef e o pai do Cid, mas quiserem ir mais devagar para não ter nenhuma acusação de pressa de perseguição. Aí eu quero saber, né? E Bolsonaro entra onde aí? Tanto que, né, vamos chamar agora, principalmente Bolsonaro, para depor de novo. Vou chamar Michele para depor. Eu não sei, mas diante do amor que a turma tem por Bolsonaro, eu acho que se já tivesse chegado nos finalmente, eu acho que ontem Bolsonaro, né, já iria começar a ver o sol nascer quadrado. Vou esperar os próximos dias para ver. Aí você lembra a última da canteira lá do Estadão, ela falando dos exércitos, das forças, não, olha só, etc, tudo mais. E aí no dia de ontem, para além de Bolsonaro, a imprensa também bordou, não só a imprensa, como grande parte da esquerda, mas a esquerda não precisa comentar, porque a esquerda sempre faz isso, mas a imprensa aproveitou o ocorrido ontem
para levantar a bola em torno da questão dos militares. Você vê ali, ó. O exército já briga com os fatos há 30 anos. Não admite que foi um golpe em 64. Não, um golpe. Briga com os fatos na questão, né, do que aconteceu no Rio Centro. Até hoje permanece a farsa do PM, que diz que foram os comunistas que atiraram lá, né, o cabum no colo dos militares da época. Não foi, não. Fosse comunista, não. É tudo mentira. Tudo fake news. Aí veio a Folha, na mesma linha. Caso Cid, lembra o alto custo da adesão militar a Bolsonaro. Mostra a perfeição o custo que as forças terão de pagar pela associação ao bolsonarismo. Aí vem mais um aqui do Estadão. Bastidor. Exército está em choque e vai abandonar Cid. Oh, meu Deus. Aí, né? Ninguém contava com a diligência na casa do pai do Cid. E mais uma vez na casa de seu filho. Os comandantes estão atônitos, em choque, e prometem abandonar Cid, afirmou um general à coluna. Agora, com o avanço da apuração sobre o pai de Cid e sobre o tenente Osmar Crivellati, a conclusão na alta patente é que todos os que estavam no entorno de Bolsonaro são considerados suspeitos pela PF, o que configuraria um risco para a imagem do exército. Né? É sempre mesmo nu, estava lá, etc. Os generais entendem que quem errou deve responder pelos seus atos e não pretendem fazer nenhuma defesa pública dos investigados. Ao contrário disso, a ideia é se distanciar para frear a mácula sobre a imagem das forças. E, na boa, tem alguém preocupado com as forças? Que imagem das forças? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Sabe, você vê que a turma tem uma preocupação. Não, mas ninguém tá ligando pra vocês. Na boa, ninguém tá ligando pras forças. Ninguém. Zero. Ninguém tá ligando. Ninguém tá ligando. Ninguém. Eu acho que a movimentação deles, eu acho que a preocupação deles é com outra coisa. No começo dos escândalos envolvendo o Cid, militares chegaram a destacar apreço e respeito à história do pai dele. Agora, todos serão jogados à própria sorte. Ninguém parece ter dúvidas, porém, que o clima entre a caserna e o atual governo vai piorar novamente. Esse é o ponto. O sentimento que toma conta da tropa é de sucessivos abusos do judiciário. Não falo desse caso específico, mas isso vai se insuflar ainda mais. Eles querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito. Nem que para isso destruam tudo que está em volta. Avalia um militar que já atuou no Palácio em gestões passadas. Não está falando que é na gestão de Bolsonaro, em gestões passadas. Existe essa percepção. E aí eu vendo essas críticas todas, a vontade aí das forças de conceder uma entrevista para falar não temos nenhum envolvimento disso, etc, tudo mais. Eu lembrei de um fato que ocorreu em janeiro. Está registrado. No Atlas de Janeiro, capítulo 9, chamado Militares. Conta de algumas coisas ocorridas, e eu não sei se vocês vão lembrar. Depois do dia 8, começaram a sair diversas notícias, e essas notícias, junto com o dia 8, acabou por incentivar a esquerda a produzir alguns textos, alguns tweets da esquerda, algumas falas da esquerda, tá tudo registrado lá, que eles falando que o momento era o melhor possível para a promoção de uma ampla reforma militar, que é uma pauta histórica na esquerda. É uma pauta que, inclusive, e aqui está relatado no Atlas, quando teve o impeachment da Dilma, a esquerda fez uma espécie de fórum, né, de uma autocrítica, uma discussão do que deveria ser feito, e tinha alguns pontos sobre as forças, como, por exemplo, a mudança dos currículos, a mudança nos critérios para a promoção de agentes. E a turma da esquerda estava cobrando isso. Então, quando surge uma coisa como aconteceu ontem, e você vê a imprensa caindo em cima, a esquerda, obviamente, vai aproveitar a oportunidade para avançar com a agenda deles. É do jogo, faz parte. E essa foi mais uma das coisas que chamaram minha atenção. E aí, como já falei para vocês, eu quero entender ainda, eu realmente quero entender onde Bolsonaro entra em cada uma dessas partes, do que já foi apontado até então. Eu vi a imprensa bater muito na tecla no Cid, do Acef, do pai do Cid, com muito em torno desses três.
como trouxe o caso do Vanguard, mostrei para vocês que começa de um jeito, termina de outro, e o que o Vanguard apresenta é um documento peticionado dia 13 de março. Você fala, pô, o que a defesa iria querer devolver se não tinha o negócio? Não faz sentido. Será que o Bolsonaro era louco a esse ponto? O Bolsonaro achava piamente que estava com o negócio, ia devolver o negócio, ele não sabia o que o Cid... E aí não sabia, né, o que o Cid estava aprontando por trás. Não sei. Então, vendo que a imprensa está noticiando de um jeito e a coisa não é bem como a imprensa está noticiando, se uma coisa não está 100%, e o restante? Conhecendo o jornalista da imprensa, eu quero ver realmente, cara, o que é que está acontecendo. Quero, sabe, me debruçar sobre o assunto para bater o martelo sobre ele. Não vou ser igual o Valdemar e o Duda Lima, que vai aproveitar a primeira oportunidade para tentar dar uma rasteira e fazer a festa, né, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Foi coisa baixa. Foi baixo o que eles fizeram, né? Que notinha descarada essa aí do Estadão, viu, Valdemar? E aí, gente, independente de tudo que rolou ontem, a Andresa Matais, que é jornalista do Estadão, ela escreveu assim, ó. E trouxe tudo que ela escreveu, sem pular nada. O Brasil parece anestesiado. O ministro usa o jatinho da FAB para ir no aniversário da mulher. Isso é um escândalo. Isso passou no Jornal Nacional? Não. Não, isso não passa. Assim como o caso do Juscelino, os casos não ganharam nenhuma atenção no Jornal Nacional. Um outro ministro usa o jato da FAB para leilão de cavalos que ele não declarou. Esse é o Juscelino. Um secretário de Educação é gestor do contrato da própria empresa. Isso é estranho. Está acontecendo. O secretário do Tarcísio. O judiciário anula 3 vezes investigação contra o chefão da Câmara. Tá falando do Lira, né? Um ex-presidente embolsa diamantes, Pix e o que mais pode ter feito. O atual abre o caixa para o Centrão como nenhum outro. Um diretor muda a regra para beneficiá-lo. Para que inglês? Ela está falando do diretor da Apex. O mesmo, o da Apex, compra uma cobertura há mais de um ano e não registra em seu nome. Um deputado usa verba pública para comprar um carro e presentear a irmã. E nada. E além disso, tem diversas outras coisas. E aí eu pergunto para vocês. Obviamente tem que cobrir, como a imprensa cobriu, mas o que fica claro no final do dia é que você olha de um lado, são as maiores barbaridades do mundo e é um total silêncio da imprensa. Quando não, assim, tem uma anuência e até uma passada de pano. Agora, quando é o outro, é festa e que às vezes a turma que faz a festa acaba por escorregar e depois tem que meio que tentar consertar o que falou, né? Como a gente já acabou de falar algumas vezes. E aí, como eu disse, né, se ocupar a minha parte do vídeo hoje, e aí eu quero lembrar algumas coisas para vocês que aconteceram ao longo do dia de ontem. Qual foi esse caso aí, por exemplo, do avião da FAB? Ministro usa avião da FAB para curtir folga e aniversário da mulher com Lula e Janja no Pará. Márcio Macedo usou o avião da FAB para ir de Belém a Santarém para comemorar o aniversário da mulher, alegando que voava a serviço. De boa! Mas de boa! No máximo vai para Comissão de Ética da Presidência, a mesma que falou que o Juscelino é inocente, o Salles é culpado e o Macedo é inocente também. E nada. Aqui não vai ter comoção nacional. Não vai ter. Porque aqui não é Bolsonaro. Aqui não envolve ninguém ligado a Bolsonaro. Anunciado como ministro de Lula, deputado mandou dinheiro para a empresa fantasma. Quem é? Fufuca do PP. Mas tá ali, né? Legítimo exemplar do chamado baixo clero da Câmara, em seu segundo ano de mandato, Fufuca destinou ao Maranhão recursos de uma emenda parlamentar que foram parar na PRL Pereira Construções, uma firma obscura que tinha sido aberta pouco tempo antes e que viria a aparecer no centro de uma investigação federal que envolve desvios milionários de recursos públicos. Isso, porém, não é mais estranho. Àquela altura, a firma supostamente especializada em construção de edifícios já preenchia todos os requisitos para ser considerada suspeita. Primeiro, declarava funcionar em uma casa sem sinais de que existia de fato. Além disso, havia sido aberta 3 anos antes, em 2013, em nome de um jovem de 17 anos que, àquela altura, trabalhava como estagiário de manutenção de máquinas e morava em um conjunto habitacional da periferia de São Luís. O jovem Paulo Renato Lima Pereira, cujas iniciais davam nome à firma, era também beneficiário do Bolsa Família, embora a empresa aberta em nome dele declarasse ter um capital de R$300 mil. Pior,
A PRL Pereira nunca teve um único funcionário oficialmente registrado. Mas isso não tem repercussão nacional. Isso é ministro do Lula. O futuro ministro tá de boa. Tá de boa. Aqui também. Vai para no Jornal Nacional? Não, não vai. Não vai. Então assim... isso aqui, beleza. Investiga aí, mas investiga direito, para depois não se atrapalhar e ter que se explicar algumas horas depois, né? E aí explica. Mas conta o que está acontecendo pro Brasil. A preocupação, não existe preocupação com o Brasil. Documentos revelam que dinheiro público financia MST em Alagoas. Mais uma nota do Hugo Marques, que melhor cobra as movimentações do MST. A CPI do MST está neste momento fazendo diligência em Alagoas. Lá os parlamentares recolheram os documentos revelando que os sem terra que participaram de manifestações no estado foram financiados pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERRA. Há contratos, notas fiscais e até pareceres jurídicos mostrando que o governo alagoano pagou ônibus, loanas e cestas básicas para subsidiar protestos. Os documentos mostram a relação dos movimentos com o estado entre 2017 e 2020, a maior parte de 2018. Uma das notas fiscais, no valor de R$ 2.799, comprova o aluguel de 2 ônibus para transportar famílias que estavam participando de uma manifestação na Praça Sinimbu, em Maceió, em abril de 2018. O dinheiro foi liberado pelo ITERRA para movimentos que invadiram o INCRA. Outra nota fiscal revela que o ITERRA em Alagoas pagou quase R$20 mil para comprar lonas destinadas às famílias que estavam acampadas na Praça dos Martírios, em Maceió, em abril de 2018. Tem outra nota fiscal também, de R$ 8.300, de compra de cestas básicas para os manifestantes que acamparam na usina Lajinha e usina Guaxuma, em municípios de Alagoas. O então diretor superintendente do ITERRA, de Alagoas, Jaime Messias Silva, disse à Veja que não quer se pronunciar sobre os fatos. Não quero falar nada. Aí diz que a CPI recebeu informações que foram pagos R$5.600.000 para empresas de ônibus entre 2015 a 2023. Sobre esses milhões, ônibus, CPI do MST que o governo trabalhou para desidratar e que a Globo também tá nem aí. Porque não é Bolsonaro, né? O governo pagou mais de 5 milhões para empresa de ônibus transportar MST. O Metrópolis teve acesso a documentos que comprovam o pagamento de transporte, alimentação e de toda a infraestrutura pelo estado alagoano. Os documentos especificam aluguel de tendas, equipamento de som, petroquímico, montagem e desmontagem de infraestrutura, frete para transporte de produtos e refeições. Entre 2015 e 2023, o ITERRA, pagou a uma única empresa de transporte o valor de R$ 5.596.057,22. Os contratos com a empresa Leiton Lopes Calheiros. Que nome engraçado, né? Vamos de novo. Leiton Lopes Calheiros. Leiton Lopes Calheiros. Que nome engraçado, velho. Eu já vi esse nome em algum lugar, mas não lembro. Leiton Lopes Calheiros. Tá bom. Foram feitos... E Alagoas. Calheiros... Eu não sei o que é. Não sei. Tô na dúvida. Se você lembra alguma coisa, deixe nos comentários. Estou na dúvida. Mas enfim, né? A Leiton Lopes Calheiros, Alagoas, foram feitos com dispensa de licitação, assim como outras contratações. Os documentos do ITERAL buscam justificativas para dispensa de licitação, como a urgência do transporte das pessoas e o interesse público. E eu nem falei, eu também esqueci de recortar, mas olha o subtítulo. Parecer contrário da Procuradoria não foi suficiente para barrar pagamento. O que foi feito, né? Pelo governo do Alagoas sem licitação. Aí, falando da CPI do MST, o União Brasil falou o seguinte: podemos rever, podemos colocar a direita de volta, né, na CPI que a gente tirou para ajudar o Lula, mas
Vocês precisam desistir de convocar o Rui Costa. Ninguém tá preocupado com o Brasil, né? Ninguém tá preocupado com o Brasil. Ninguém tá preocupado. Ninguém vai investigar nada. Nada. União Brasil já indicou a deputados. Pode rever a troca, né? Se abrir mão de convocar o Rui Costa. Aí falando de CPI também. Ah, não. Deve ter o que? MST. Eu baixei esse vídeo? Eu acho que não, viu? Deixa eu ver se eu baixei. Deixa eu ver se eu mando pra vocês esse vídeo aqui depois. Aqui fala na cúpula da Amazônia. Já viram esse boné? Com a letra lá do MST? Vou mandar esse vídeo no canal Telegram. Link tá aqui na descrição. Só clica lá. Faz o L. Vamos fazer o L, que tá de boa. Mudando pra CPMI do dia 8. Tá acontecendo tudo que a esquerda ordenou que acontecesse. Ordenou assim, para a esquerda fazer em termos de ação. Em maio, isso está registrado no Atlas Brasileiro, no capítulo lá CPI. Você pegar, você vai ver, de maio, como está sendo proveitoso o teu Atlas. Que eu não esqueço das coisas mais. Minha memória agora está em um novo patamar. Eu vou contar a história de tudo que aconteceu. Um dia, as pessoas vão olhar e vão lembrar, foi isso que aconteceu, foi. E aí vamos ver a força, né? A narrativa da imprensa, que vai ficar no ar, um relato realmente dos fatos. Mas em maio, vocês pegarem, vocês vão ver, foram inúmeros textos da esquerda falando o seguinte, ó, essa CPI, ela é ruim. Essa CPI, ela não é boa. Logo, é inevitável que a CPI vá ocorrer, é inevitável que vá ter embates, mas na primeira oportunidade, acaba, deixa de lado, tira dos holofotes, não dá atenção. Aí então andou falando, ó, o executivo vai defender o encerramento. Não, ninguém quer prolongar, ninguém quer. Porque acho que a CPI até então não tá ajudando muito a turma do Lula, né? Se tivesse ajudando, eles não, com certeza não iriam querer encerrar na data prevista. Mas tudo bem. Aí eu falei que o terceiro tema, a gente ia voltar de novo pro primeiro, principalmente naquela parte que tá tendo a cooperação com a FBI, né? Que a justiça precisa ser feita nesse país. Não é revanche, é fazer justiça. A justiça tem que ser feita, a justiça tem que vencer, Olha isso daqui. E analisa o caso, o que está acontecendo, essa parceria, né, do luloglobismo, à luz dessa notícia. A Polícia Federal suspende agente que fez condução coercitiva de Lula e atuava com Tarcísio. Quem é? É o Campete. Isso aqui aconteceu no dia de ontem também. A Polícia Federal suspendeu preventivamente o agente Danilo Campete, ex-assessor especial do Tarcísio, que o acompanhou em agenda de campanha quando o Tarcísio foi em Paraisópolis durante as eleições. Naquele dia, olha só, rapaz, o Campete, naquele dia, ele usou o distintivo da corporação durante a troca de piu-piu-piu-piu, né? Bang-bang pra tudo que é lado, entre policiais criminosos, na qual um bateu as botas. Campete ficou conhecido ao aparecer, né, na condução coercitiva do Dilma em 2019 e também participou da escolta do Dilma no velório do seu neto. Uma portaria publicada na quarta determinou seu afastamento até a conclusão do processo disciplinar sobre o caso Paraisópolis. Porque ele estava com distintivo. Vai suspender o cara. Campete estava lotado em uma delegacia em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, desde junho, quando teve sua sessão ao gabinete do Tarcísio cancelada pelo Ministério da Justiça. Olha só, ele estava com o Tarcísio, cancelaram, mandaram sair. Aí ele foi para trabalhar na delegacia, agora foi afastado. E quem diz é o Estadão. O Ministério da Justiça cancelou, né, ele trabalhar para o Tarcísio por ordem do presidente Lula, conforme revelou o Estadão. Olha o que aconteceu, o que está acontecendo, a parceria Lula-Globo, à luz desse caso. Graças a Deus temos o FBI para fazer justiça. Nesse país não existe, é um país do amor, não tem espaço para vingança, revanche, é amor, é justiça.
Cerca de 2 meses antes do afastamento do policial do Palácio dos Bandeirantes, interlocutores de Tarcísio procuraram Flávio Dino, conseguiram postergar a saída. Mais tarde, no entanto, integrantes do governo federal passaram a adotar a postura inflexível, exigiram o retorno do servidor e disseram que se tratava de um pedido direto do Lula. Rapaz, gente do céu, um presidente da República tem uma solicitação com um agente em específico da Polícia Federal. Isso é muito estranho. Muito estranho. E é mais estranho ainda, não tem uma repercussão na imprensa, né? Menos mal, assim, o Estadão, eu acho que ele é muito injusto em diversos comentários. Muito. Principalmente envolvendo Bolsonaro, seus editoriais. Eu acho muito injusto. Mas não dá pra negar que pelo menos o Estadão é um veículo que ainda comenta o que tá acontecendo do Lula. Foi o Estadão que revelou os casos do Juscelino, o caso da PEX, o caso agora do Macedo. Foi o Estadão que fez isso daí. É o Estadão que tá comentando sobre o caso do Campeche. Foi o Estadão que contou que foi um pedido do Lula. Então ainda tem alguma coisa. Mas a Globo omite tudo. Não tem uma palavra sobre isso. O Padilha e o Andrei também foram procurados, mas não conseguiram reverter. Não, o Lula pediu. Tudo normal. Depois de seu retorno ao quadro de servidores, uma nova sindicância foi instaurada para apurar suposta irregularidade na sua cessão para o governo paulista. Mais um problema, além do distintivo, no procedimento, questiona se ele poderia ter sido lotado no gabinete do Tarcísio, mesmo tendo sendo cedido a pedido da Secretaria de Segurança Pública. Vai ocupar o cara. Meu Deus do céu. Auxiliares do governador argumentam que a suspensão é normalmente adotada contra policiais suspeitos de corrupção, pô. E que Campeche teria usado o distintivo para se proteger. Afirmam ainda que o agente é alvo de perseguição dentro da PF em razão, segundo o Estadão, de um desejo de vingança pessoal de Lula. Naquele ano, né, 2019, a participação do agente nas operações gerou revolta entre a militância do PT, por ele ser um apoiador declarado de Bolsonaro nas redes sociais. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, chegou a entrar com repressão na Polícia Federal e no Ministério Público contra o policial. Só porque o cara que estava fazendo a condução coercitiva era apoiador de Bolsonaro declarado. Meu Deus do céu. Ele foi candidato a deputado estadual em São Paulo, pelo Republicanos, não se elegeu. Durante a campanha, divulgou ostensivamente sua participação na prisão de Lula. Assim, o que está acontecendo nesse Brasil? Existe realmente algum interesse em resolver alguma coisa? Ou é, sei lá, o pessoal às vezes acaba falando mais alto, né? Outra pessoa que deve ter problemas, né, nos próximos dias, por suas ações, né, muitas irresponsáveis, é a senhorita Zambelli. 3 votos, já tem 3 votos para ela sentar no banco dos réus, por causa do que aconteceu na eleição do ano passado. E fala que, mesmo ela tendo porte, o uso fora dos limites da defesa pessoal, em contexto público e ostensivo, ainda mais às vésperas das eleições, em tese, pode significar responsabilidade penal. Adiantando. Outro assunto, que eu quero ver se vai ganhar a notoriedade, porque eu acho que é um assunto sério. Com preços defasados, postos têm dificuldade para comprar diesel. Postos estão com dificuldade para adquirir diesel. Revendedores dizem que as distribuidoras estão cortando e restringindo o pedido de compra por causa da menor disponibilidade do produto no mercado local. Aqui tem um mapa, olha só. Em laranja, sem nenhuma linha, dificuldade na compra do S10. E laranja, com os risquinhos, né, preto na horizontal, também registram limitação para a compra do diesel S500. Rio de Janeiro, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Roraima, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 11 estados. Faz o L, né? Faz o L. Aí você vê, cara, assim, o país para falar do ocorrido de ontem. Mas aqui o Brasil realmente pode parar. E aqui não é parar para ver a notícia, realmente é parar porque não vai ter caminhão, né? Não vai ter combustível. Aí olha só. Aí eu volto para o que a Andressa Matais falou, né? O Brasil parece que tá anestesiado. Gente,
isso daqui chama minha atenção do que tudo que tá acontecendo. Me perdoa. Isso daqui pra mim é o que mais chama minha atenção. Porque é uma coisa que é extremamente cara pra mim, porque eu tenho certeza que isso aqui vai dar muito errado. Muito errado. E dentro de mim, sabe qual é o sentimento? Vai acontecer a mesma coisa da reforma tributária. Vai passar e ninguém fala nada. Talvez, no dia da votação, algum deputado apareça e fala: meu Deus, olha o que aconteceu, oh, meu Deus. No dia. Daquele jeito, como foi a reforma tributária. É um assunto que estamos comentando desde janeiro. A gente está comentando desde que a Marina deu a cartinha dela, né? Porque ela tá apoiando o Lula no ano passado. Pauta de energia verde no Congresso aquece fritura de Silveira. O que é que essa notícia diz, né? Que o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, está sofrendo a fritura, aí fala do caso do Petrobras, etc e tudo mais. Só que essa nota também diz que teremos em breve uma semana verde no Congresso, de muito esforço, né? O pacote de transição ecológica, Lula, Lira, Haddad, todos juntos para salvar a mãe Gaia, junto com a Marina Silva e ET Bilu. Aí fala assim, ó: na Semana Verde, que terá data definida em breve, está prevista a votação de 3 projetos. Olha os 3. Primeiro passo para regulamentar hidrogênio, combustível e hidrogênio verde. Beleza, de boa, importante. Segundo, permite a instalação de centrais geradoras de energia eólica e solar offshore no mar, né, que é os cataventos, Petrobras, catavento. E a terceira, regulamentação de compra e venda de créditos de carbono no país. E o país segue anestesiado. São decisões, são discussões que a população não está nem aí olhando. Um dia, as pessoas vão olhar para trás, quando elas tentarem comprar alguma coisa e elas descobrirem que elas terão que pagar um crédito de carbono. E talvez, elas se questionem, né? Como isso foi acontecer. Aí você pode falar assim: ó, irmão, quando eu estava aí preocupado com a Rede Globo, falando, eita, meu Deus, Jornal Nacional, né? Helicóptero, vista aérea da casa. Um negócio assim, você fala: meu Deus, vista aérea da casa, e agora? Não, é engraçado que teve outro momento que a Ana tá assim: não. Ficamos sabendo que o ex-advogado Alberto Youssef, ele pegou um avião no aeroporto de Campinas e parou no aeroporto lá, Port Rushmore, não sei nem que nome é, fala assim, e vai falando assim, fala: meu Deus do céu, rapaz, o que ele fez? Fala assim um nome bonito, difícil, que fica assim: meu Deus do céu, rapaz, bota esse homem na cadeia, não tem jeito não. Você fala assim: rapaz. Aí enquanto a turma tá preocupada com isso, tá aí, ó, tome crédito de carbono, tome, não reclama não, tá vindo aí, tu vai ver a carne vermelha. O futuro, essa turma sabe onde eles querem chegar. Não vai ser no piscar de olhos, mas o assunto tá avançando, dia após dia. A ideia é apresentar pedidos de regime de urgência para as 3 propostas para votação direta em plenário. Tratorar. Para do jeito que vim, o projeto passar, do jeito que veio, sem discussão. Só passa. Do jeitinho que a Marina gosta. Ibovespa fecha com a nova queda seguida e crava a maior sequência de baixa em 25 anos. Eita beleza! Vamos nessa. Tô nem aí também pro pessoal da Faria Lima. Enfim, amanhã eu comento depois sobre a questão das confusões partidárias. Tem mais uma notícia também interessante do Brasil que deu errado. Algumas confusões até que envolvem um PAC. Ferrogrão voltou. E voltou num assunto que, inclusive, está no Atlas de Janeiro. E comentamos no episódio do Marcinho Pokémon, quando falaram que o Guido Mantega pode ser indicado para Vale. E eu falava: hoje a gente vai comentar sobre tudo que o governo quer fazer, pode fazer de bem ou de mal. Quando quer fazer o bem, assim, o que poderia fazer e não faz. E o mal que não deveria fazer, mas está fazendo. Amanhã a gente comenta sobre isso. Assunto interessante. Eu vou mandar para vocês só o vídeo lá da Culpa da Amazônia no Telegram. Os outros eu não vou mandar. Não vou gastar o tempo de vocês já devem ter visto. E vamos esperar o desdobramento do caso, né? Eu acho que eu apresentei minimamente alguns dos meus pontos e minhas ponderações do porquê eu não estou satisfeito com o que foi divulgado, ou pelo menos a forma como a imprensa vem noticiando os fatos. Estamos aqui, né? Tudo baseado no que sai na grande imprensa brasileira. Se gosta do meu trabalho, passa o nome do canal, tem o botão de valeu, tem um peso na descrição, tem o Atlas Brasileiro. Aí sim você vai ter história, você vai relembrar passo a passo
Só notícias da grande imprensa, só da turma do consórcio, tweet, vídeos. A questão dos militares que o PT defendia, tem um documento oficial do PT lá, registradinho, bonitinho, tudo interativo. Você clica, você tem acesso a tudo. O único trabalho historiográfico do Brasil do gênero. Kimpen.com.br. E é isso, né? Espero poder estar aqui amanhã, espero também poder ver vocês. E deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!